Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast do Papo de Residência. Para quem não me conhece, eu sou Vitor, um dos fundadores do Papo, né? Hoje eu estou trazendo vocês aqui para a gente conversar sobre um tema de muito interesse, né? Vocês perguntam bastante aí como é que é o serviço militar temporário para médicos. Muita gente aí que está se formando, que não sabe ainda se quer servir, se não quer, vai ter a junta militar, não sabe se coloca que é voluntário, que não é voluntário. Então, a gente pensou em trazer esse episódio justamente para esclarecer todas as dúvidas de vocês sobre serviço militar. Contar histórias também aqui faz parte, né? Eu acho que é a melhor parte do podcast são as histórias. E também para mostrar que não é esse bicho de sete cabeças que muita gente pensa que é, né? Não é essa coisa militarizada demais, assim. É interessante. Para quem não me conhece, novamente, sou segundo tenente da Marinha, atualmente estou servindo no Hospital Naval de Recife. E a gente hoje trouxe dois convidados muito especiais para falar sobre a experiência deles também aqui no nosso episódio. Então fica aí após a vinheta, a gente apresenta os convidados para vocês. Valeu! Nossos convidados são Luan Amaral, segundo tenente da Força Aérea Brasileira, e Daniel Tenório, segundo tenente do Exército Brasileiro. Eles vão nos contar aí um pouquinho sobre as experiências deles, eu na Marinha e vocês dois aí nas forças de vocês. Então, sejam muito bem-vindos, Luan, Daniel. Valeu, cara. É um prazer imenso estar aqui. Se apresentem. Deixa o mais antigo começar aí, ordem né? ao mais É um antigo. prazer. Senhoras e senhores, é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu me chamo Luan Amaral Magalhães, eu sou médico formado na Universidade Católica de Pernambuco, né? Sou daqui de Recife mesmo. Atualmente faço residência em clínica médica aqui no Hospital Santa Casa de Misericórdia, né? E sou segundo tenente aí da FAB, né? Legal. Bom, velho, eu queria primeiro agradecer essa oportunidade. Eu acho que é um medo que muita gente tem, né? Principalmente o segmento masculino, quando vai chegando ali no final da faculdade, que começa o pessoal fazer aquela pressãozinha. Então, eu acho que é um momento que vai ser bem legal pra gente trocar uma ideia com as três forças juntos, né? Então, me apresentando um pouquinho, eu sou Daniel Tenório, sou médico, formado pelo FPS 2023.1, futuro residente de clínica médica no HM Magalhães. Tô no meu ano obrigatório. É isso aí. Hoje vai ser também um papo clínico versus um cirurgião. Neg, negativo. Versus cirurgião, mas eu acho que aqui a gente tem o maior número. Mas aí a gente vai trocar uma ideia aí, né? Ano que vem eu tô começando no clínica médica, penso no futuro fazer cardio. Boa, também. Bom, Isso. aí, ó, vai ser a referência aí. Então, tô no meu ano obrigatório, servindo lá no Exército, né? E a gente vai conseguir trocar uma experiência massa. E é isso, gente. É uma honra tê-los aqui, tá? Muito obrigado aí por terem aceitado o convite, né? A gente sabe que a vida é corrida, principalmente quando você tem que, Luan aí, conciliar a vida de residente com Forças Armadas e ainda vir gravar podcast. É bronco. Ele falou, pô, bicho, nunca gravei um podcast, meu irmão. Eu nunca guiei um. Então, vamos embora. Tamo junto. O negócio é querer. Então, acho que assim, a primeira questão levantada é, qual é a melhor força e por que a Marinha? Entendeu? Pô, aí você tá gerando polêmica. Eu sei que é a força mais antiga, mas a mais antiga é a FAB. Tô de sacanagem. Eu diria tradicionalismo, né? A gente podia começar falando assim, né? Acho que é de interesse pessoal. Como é que é o processo para você se tornar médico das Forças Armadas, né? Eu acho que o Luan poderia começar falando aí, cara. Eu não sei. O mais antigo é que eu acho que teve o primeiro contato, né? Exato, assim. Primeiro a gente, quando faz 18 anos, a gente tem que se alistar, né? Então isso aí é o nosso primeiro contato ali, né? Com o alistamento mesmo. E aí todo médico, homem, quando ele se forma, na verdade, ele tem que se alistar novamente. No segundo momento, isso aí. Né? E aí o que acontece, geralmente, é que a gente passa por várias etapas, né? E aí eles perguntam pra gente se a gente quer ou não servir, né? Isso. E aí, assim, geralmente o que eu vejo no meu ano mesmo, eu fiz parte ali do processo seletivo, foi 2022, né? E aí, assim, tinham mais vagas do que médicos voluntários,
Então, muita É. gente teve que ir à revelia, né? Exatamente. Então, muita gente foi voluntário. Você Voluntário. foi? Eu fui voluntário. Boa. Voluntário. Esses termos é bom a galera não confundir, né? Voluntário e voluntário, Isso. né? Acaba que às vezes... E é importante destacar, né? Existem várias formas de você ingressar nas Forças Armadas como médico, né? A gente tá falando aqui, eu acho que é o foco principal do episódio, de uma dessas formas, que é o Serviço Militar Obrigatório, o SMO, Uhum. tá? A gente, além do SMO, a gente tem também o SMV, que é o Serviço Militar Voluntário, Uhum. para oficiais médicos, né? E a gente tem também o CFO, que é curso de formação de oficial, Isso. que aí na Marinha é no CIAW, né? No Exército é É a na... SFSEX, né? A Escola de Formação de Saúde Complementar, que é tudo Na junto Essex, agora. né? Isso. E na FAB, eu acredito que deve ser na Escola de Saúde da Força Aérea, né? Isso. Então, aqui é para você ser médico de carreira, é um concurso público. Isso. O SMV é para médico temporário também, e aí junta médico, farmacêutico, enfermeiro, Isso, Vitor. E dentista. uma coisa que a gente tem, né, no Exército, a gente tem o grupamento MFDV, né? A gente tá Isso. falando aqui um médico, porque é o nosso, é o nosso público, né? Tá falando aqui do segmento, paramédicos, né? paramédicos, mas lembrar que a gente tem essa formação que não é só o médico que vai estar lá com a gente. Geralmente junta também o dentista, farmacêutico e veterinário, que são os temporários que vão seguir até 8 anos. No e é caso, o que tu a gente fez faz. o teu treinamento junto com essas pessoas? Então, no meu ano, cara, que foi esse agora, tiveram 2 segmentos. Um que foi treinado em um quartel específico e o outro que foi treinado lá no hospital. No grupamento do hospital, tinham médicas, além de farmacêutica, dentista, não tinha veterinário, eu acho que só tinha veterinário, Legal. além dos outros médicos. Mas no grupamento do quartel que eu participei, só era médico. Legal. Então, tipo assim, o objetivo daqui é a gente falar sobre o SMO, Isso. que é o Serviço Militar Obrigatório, que é como o Luan falou, toda final de faculdade ali, vai ali uma comissão de cada uma das 3 forças, eles apresentam como é o serviço e no final a gente tem que se apresentar de forma obrigatória. Obrigatório, é isso. Aí a gente passa por uma junta de saúde, primeiro tem uma lista, né? Vamos explicar essa parte que Eu, que é interessante. inclusive, trabalhei numa... Na junta, Na né? junta, dessa, né? Que a gente na junta chama dessa. lá, né? Fiquei Junta 3 meses Inspeção no... de Saúde Especial, né? no A ano gente- passado. Então, o que é que acontece? Quando você está ali no último período da faculdade, vem o pessoal do Exército da Aeronáutica e da Marinha apresentar como é o serviço de paramédicos, explicam tudo lá para você, como é que funciona. Tenta vender o peixe, né? Vem pra Exato, mim, cada a minha é querendo melhor, vender vem o seu pra cá. peixe. Isso aí. E aí você sai ali com uma FUSEME, tá? Que é uma ficha onde você vai colocar limitações físicas que você possa ter, onde é que você formou, suas informações pessoais, e aí vai ter lá a listinha. Qual a sua ordem de preferência? Exército, FAB e Marinha. E qual é a sua OIM de preferência? Onde é que você quer servir? Servir. OIM é a gente tem que Organização falar militar, né? vamos Tem que falar explicar, para né? civis, certo? Hum. Então, organização militar. Cada quartel, hospital, cada estrutura das Forças Armadas é um OIM, tá? Então, por exemplo, o Luan podia, não, eu quero me voluntariar para servir na base aérea de Recife, que é um OM da aeronáutica. Não, eu quero me voluntariar para servir no Hospital da Força Aérea, Perfeito. é outro OM. Então, a gente coloca a força que a gente quer servir, tá? A ordem de prioridade, e a gente coloca o OM que a gente quer, e a gente coloca lá embaixo, voluntário ou não Ou não, voluntário. Perfeito. Como assim voluntário, Vitor? Você falou que é obrigatório, como Isso. é que eu posso ser voluntariamente? Exatamente, eles querem... Veja, não é porque é obrigatório que os caras querem levar quem não Isso. quer servir, pô. Tu acha que alguém quer que tá ali trabalhando com quem não Exatamente. quer estar com ele? E Não. até para eles facilitarem o processo seletivo, né? Pô, eu vou ficar avaliando um bocado de gente. Já sem vou necessidade. priorizar ali, ó. Quem já botou sim, eu vou ver. Isso. Tem alguma contraindicação, vou ter Exato. ali a avaliação médica, tá contraindicado. Então, para eles é uma forma de facilitar também já conseguir os voluntários. Então, que aí... na realidade, você tá ali expressando um desejo de Isso servir, aí. entendeu? Mas é obrigatório, chefe. Se você depois for chamado, não Isso. tem como sair, não. Você entendeu? tem que ir de todo jeito. Você tem que ir de todo jeito. Os caras vão lhe buscar. Inclusive, depende muito da demanda da força, né? Como a gente fala assim, Exatamente. eu enxergo assim, né? Pô, mas as pessoas vêm perguntar, pô, mas eu vou ser convocado de maneira obrigatória, como é que é? Como você já falou, né? O Luan começou falando, depende muito da quantidade de disponibilidade de candidatos. vagas, de candidatos, da demanda da força, né? Às vezes tem O muito... Exército aqui tem muito mais demanda Isso, do tem que a muito Marinha. mais demanda. E é interessante E do isso que aí. a Aí FAB vamos lá. também. Você, então, preenche essa FUSEME, essa lista aí com a ordem, coloca se você é voluntário ou não, e pronto, acabou. Entrega lá pro Isso. pessoal. E aí depois, em novembro, vão sair 3 listas, certo? Vai sair a lista do Exército,
a lista da FAB e a lista da Marinha. momento... Normalmente... Ah, já tô chamado? Não, Não. você ainda não foi chamado. É. Vão sair essas 3 listas, certo? Normalmente, quando você é voluntário, eles respeitam a sua ordem. Isso. Então, se você... Ah, eu sou voluntário, prefiro ir pra Marinha. Normalmente, você vai sair na lista da Marinha. Pode sair na do Exército? Pode. Urubu, meu amigo, É, entendeu? isso. Que a gente chama até E como aconteceu AZM, no Azar meu- Militar. AZM. É. Azar isso. militar, Azar entendeu? Não militar. tem como trocar mais, não. E aí você vai passar por uma nova Nova. junta. Sendo que aí essa junta... essa primeira quem coordena é o Exército, Uhum. né? Que é lá no... Ali na Avenida Norte, ali perto do Foi eu cemitério, trabalhei. né? Foi ali que eu isso. trabalhei. Então tem uma junta do Exército, senão vai ser destacado. Depois a gente fala disso. Porque o cara começa a falar, o cara quer... Vai quer- lembrando, vai quer- lembrando, a ideia é outra. Então a gente passa por essa primeira junta que é coordenada pelo Exército, e aí essas 3 listas que saem agora vão ser coordenadas por cada uma das 3 forças. Tá? Então normalmente você tem que se reapresentar para a junta no hospital. Então a galera da FAB vai se apresentar no Hospital da Força Aérea, o Isso. pessoal da Marinha vai se apresentar no Hospital Naval, e o pessoal do Exército normalmente se apresenta no Hospital Geral Isso. de Militar, né? Hospital HMA. É, a minha segunda apresentação foi no mesmo lugar da primeira, mas aí realmente na segunda vez foi mais específico, tiveram menos pessoas, né? A depender da quantidade de voluntários e da primeira rela, as pessoas que realmente já tinham alguma comorbidade que era contraindicada, já ia diminuindo, mas a gente realmente ia fazer uma inspeção com 2 médicos e era um processo mais direcionado no próprio quartel. Perfeito. Aí varia muito como é de cada força. Por exemplo, na Marinha a gente fez exame de sangue, eletrocardiograma, fez uma audiometria e só. Mas eu soube que na FAB expanizamos pra caramba lá, né? Na FAB foi o seguinte, viu? Lá a gente fez até... Como é que é, rapaz? Eletroencefalograma, não foi? Eletroencefalo. A gente fez Tomografia de eletrocardio. corpo inteiro. É, A literalmente. gente fez uma que é, rapaz, como é que é com o pessoal da Odonto também, que é aquele... A gente fez também. Né? Na Marinha a gente fez também. Eu esqueci Exame agora o dentário, nome. sei É, lá, exame né? dentário. Aí veio, assim, né, no caso de sangue, a gente Uhum. passou também, no caso ali, por 2 médicos, Sim. oftalmo, né? Então, assim... eu soube que a foi um FAB... pouco mais eu soube que no chato. Exército é assim, ó. A FAB é- Pro lado. eu confesso que A FAB é mais... não, acho que eu não fiz nem metade desses exames aí. Eu acho que foi só deu um sorrisinho ali, mas assim, eu acho que tudo faz parte de um processo. A gente fala como é, mas essas coisas vão mudando, né? Assim, um ano às vezes pode ser que seja um total. pouco mais criterioso, outro às vezes a demanda da força que é que realmente... Isso. E eu comando, queria né? eu queria chamar a atenção também a uma coisa importante. Experiência militar aqui pode ser completamente diferente verdade. da experiência militar que alguém está tendo. Então, se você aí que está escutando, tá no Rio Grande do Sul, outros lógico, médicos. você vai poder aproveitar muita coisa aqui desse episódio, porque a vida militar é uma só. Porém, pode ser que o processo para você, seja... o grosso é o mesmo, tá? Isso. Mas pode ser que algum detalhe seja diferente, tá? Tanto no processo de seleção, quanto também na vivência do serviço militar mesmo, muda, tá? Então, eu vou contar aqui para vocês alguma experiência, mas meus campanhas de Natal, eles, porra, têm um trabalho completamente diferente do nosso, tá? Então, esse processo que a gente tá falando, pessoal daqui de Pernambuco, é assim que funciona. Pessoal de fora, é assim que funciona Sim. também, mas pode ser que mude alguma coisa ou outra, tá? Então, Exato. depois que sai essa rela aí, você passa por essa junta militar, essa segunda lista que saiu aí, cada uma das 3 forças, você vai passar pela junta de cada uma das 3 forças, e aí depois é definitivo, Isso. entendeu? Aí, Não tem pra onde correr. serviço É concorrência? militar é obrigatório, rapaz, olha, cara. hoje em dia, eu tô falando isso pra vocês, tá mudando isso, porque mercado de trabalho difícil pra Isso. você ser informado, difícil de arrumar plantão, É isso. Forças Armadas, um trabalho bom, eu gosto de onde É. eu tô, eu sou feliz nas Forças Armadas, paga em dia, Paga não em dia. atrasa um Cara, dia isso Todo sequer. primeiro bicho, dia dia primeiro. útil. Não, quando é no primeiro, que cai no final de semana, dia 3, segunda-feira. Aí dia Dispensa 3, pagamento. Mas Ela aí, já cara, abre lá pra- isso é surreal. É. Assim, eu acho que... Religioso, né? Isso aí não tem... Não atrasa, as Forças não atrasa. Armadas já em dia. Então, hoje em dia, pelo contrário, velho, tem muita gente querendo servir pra pouca vaga, porque é um pouco de crise a situação que as Forças Armadas vivem, então cada vez está com menos vagas e mais interessados. Então, no meu ano, não sei de vocês, mas foram 20 voluntários para 11 vagas. Então, tiveram 9 pessoas aí que queriam estar na Marinha que não conseguiram entrar na lista, tá? Acredito que, pelo que eu sei, a FAB esse ano também teve bastante gente voluntária. E no Exército, No não. Exército. No Exército nunca é, não. No Exército, Quando sobra, aí tivemos- puxa pro Exército. Caraca. Bicho, eu acho que é por aí o caminho, mas realmente...
Mas é A isso. gente acaba virando... Você vê como é que são as coisas. Isso aí é o que eu tô falando pra você. Isso aqui é Recife. É. Natal é o contrário, velho. Todo Não mundo quer. quer fugir da marinha e todo mundo quer ir pro exército. É mesmo. É, pô. Todo mundo quer ir pro exército, porque lá... Seguinte, tudo vai... É como A gente você vai- a disse, gente vai né? falar Vai isso. mudar de região pra região. Pra E a região sua pra região. perspectiva, Lá os os seus caras, projetos, os caras, tudo vai todo mundo influenciar. recebe igual. Todo mundo recebe o SUD oficial. Isso, não muda. E a carga horária de trabalho pode mudar muito. Muito, Então né? os caras têm uma hora de trabalho menos Uhum. remunerada do que aqui. Então isso. aqui a gente procura o melhor serviço. A Marinha é um dos serviços que remunera bem e você trabalha uma carga horária que é um pouco menor do que a do Exército, então acaba que tem mais, o pessoal procura mais, né? Perfeito. Mas isso aí no Rio Grande do Sul pode ser completamente o contrário. Eu imagino que Uhum. o pessoal lá, que, por exemplo, o pessoal que botou SMO no Rio Grande do Sul esse ano deve É. ter trabalhado. É, pra inclusive, a gente, muitos muito. mestres daqui foram Foram pra lá, a né? Taquari Nós tivemos 2, a é, Taquari exato. 2. O pessoal fez hospital de campanha aqui da 7ª região, levou pra lá. Um amigo meu foi, né, num voluntário, mas assim, ele foi inicialmente como voluntário e depois outros foram escalados de caráter voluntário, assim, pra poder ajudar o pessoal. E é uma experiência única, assim. O pessoal, esse é um dos momentos a gente também compartilhar essas realidades, né? Eu acho que Total, não mano. vai ter outra forma de você vivenciar essas oportunidades. E não é você ser militar, é você ser médico militar. Então você Isso. tá indo para uma experiência em outro lugar para você atuar. Esse amigo meu que foi para lá na primeira leva, cara, ele fez parto em viatura operacional, pô, assim, no meio do sanhaço Eu lá, sei o que numa é agonia. isso. Então, assim, a Luan acho que vai ter mais propriedade para dizer aí. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Eu acho que isso é uma oportunidade também de a gente mostrar aqui pro É. pessoal, né? Que não é só ser militar, você é médico Médico militar, militar. você vai poder fazer o que você estudou durante 6 anos, durante esse Isso. militarismo, no meio militar, né? Então, fechou, perfeito. Fechou essa lista, saiu a lista final, se apresentar. Parabéns. Você será um Você novo foi- oficial. Você foi convocado pela Marinha, pelo Exército Aeronáutica, se apresente dia tal até as 9h30 da manhã em tal quartel. Geralmente é um AM, né? E aí vamos para a parte que a gente sofre, mas que é a que É. dá mais Eu saudade. acho que é a que ou não mais. Eu acho que fica pra história os 45, É o treinamento, os nossos né? 45 dias, né? Exato. Então, É. quando a gente é chamado, a gente sai o nosso nome na lista, a gente se apresenta para o nosso EAS, Serviço, Estágio de Adaptação e Serviço. Isso. Que é o período ali onde você vai de fato se tornar militar, né? Uhum. Tem É como nada o pessoal- de medicina. É como o pessoal fala, lá no exército vai pintar, pegar um bocado de médico e pintar de verde oliva, né? Em 45 dias o cara tem que sair lá pronto, militarizado. Tem que sair vibrando, pronto, tem que vibrando, ser é. bom. Então, tem nada de medicina, você Isso. não tem... É 100% Nada. militarizado. Então, eu até coloquei aqui Você uns sai tópicos literalmente um pouco ali do meio Uhum. médico, né? E você É. passa, assim, né? Vivenciar uma coisa nova e única. E que, única. assim, né? Somente o serviço militar ele vai poder Isso. oferecer. Então, Uhum. eu acho que é o grande medo do pessoal, assim, é o EAS, né? É. O treinamento. São 45 dias, né? A princípio, o meu foram 52 porque teve um Ele problema gostou que eles, muito. eles, tiveram, É voluntários pra continuar, todo mundo. eles tiveram que adiar uma semana, então foram 52 dias o meu treinamento, né? E vamos falar cada um aqui das Claro. experiências, né? Acho que de comum que a gente pode falar aí do treinamento primeiro, você faz amizade pra vida, Com certeza. entendeu? Então, hoje eu tenho amigo em Alagoas, Paraíba, Natal, amigos aqui também, pessoas que eu nunca tinha conhecido de outras faculdades. Amizade pra vida mesmo, Com que o cara certeza. leva e é pra sempre. Então, o treinamento, você sofre junto e você cresce junto. É o trauma coletivo gera união, né? O pessoal fala Exatamente, isso, né? espírito de corpo. É o espírito de corpo. Então, Isso uma aí. coisa Com que eu acho certeza. que eles resgatam também, valores e princípios Isso. importantes, que hoje em dia eu acho que a nossa sociedade Pô, está véi, cada isso vez é- mais deixando de lado. Com certeza. Então, Respeito, é. disciplina, Hierarquia. hierarquia, né? Exatamente. É você aprender a se portar, né? Assim, a gente. Às vezes as pessoas chocam, né? Quando entram no exército, até a forma como falar, como se portar. Aí, assim, a gente às vezes vê isso em algumas residências, né? A gente vê que tem aquela hierarquia da residência do R1, R2, R3, às vezes os R4 e 5, você vai subindo na escala hierárquica. Que é isso, né? Que é muito próximo Muito do próximo meio militar. do meio militar. Eu Tem acho a as residências medicina, aí- Não, eu acho a então. medicina muito, assim, né, muito parecida com a hierarquia militar. Muito. E eu acho que é isso que não é só não é só o valor salarial que você ganha, o dinheiro, é a sua construção quanto profissional. Isso no Cidadão, futuro valoriza, tá ligado? Você vê quanto aquelas pessoas ali
valorizam o país da gente, É isso. o sentimento de patriotismo que, pô, eu não tinha tanto e depois Depois é você outra aprende coisa. a... Hinos e canções, você É. vê que existem tradições, entendeu? Eu cresci uma admiração muito grande pelas Forças Armadas depois do meu estágio de adaptação, Com certeza. porque eu vi a importância do trabalho que o pessoal, pelo menos o pessoal da Marinha, os fuzileiros lá, que foi onde eu fiz o meu treinamento, a importância que eles têm, né? Eles vivem aquilo por É. aquilo, né? Você vê o pessoal, porra, dá um estímulo até pra gente que é da área de saúde. Às vezes você vê aquele pessoal de carreira, né? Ou Querência, a né? querência, né? Você usa aquilo, pô, velho. Os caras são foda. Eu vou Os caras usar são um Com outras pouquinho. palavras, Com é outras isso. palavras, isso daí. São foda. Porque assim, vamos lá, já conversando, falar do S, né? Pra quem não sabe, nós somos de Recife, Sim. tá? Então, a minha experiência da Marinha, eu vou contar a minha e depois aí vocês puxam de vocês, né? Nós na Marinha, nós somos aqui em Recife subordinados ao 3º Distrito Naval. Então, a Marinha ela é organizada em distritos navais, assim como o Exército, né? Em regiões militares. Nós somos organizados em distritos navais. Então, o nosso treinamento acontece na sede do 3º Distrito Naval, que é em Natal. Tá? E eu acho que isso é uma das coisas que as pessoas pensam, né? Pô, velho, vou morar Em outro lugar. em outro lugar, Na né? A Marinha, primeira né? coisa na Marinha, pô, vou morar fora. Mas, velho, foi... E eu acho que isso foi o que fez ainda mais do Eu caralho. dormi em caramba, casa. Eu dormi em casa. Eu dormi em casa também. 4 horas estava ali Então, voltando. a Mas gente eu foi- acho isso arretado. É. A gente foi pra Natal, eu fui com, porra, 3 amigos e irmãos, assim, da faculdade, né? Uhum. Fredinho Isso aqui era é o mais conhecido legal, e velho. virou irmão Irmão, por causa disso, porque eu fui eu, Guilherme e Vitor, né? VL e Guilherme, vocês já conhecem do Papo de Residência. E Fred também foi da faculdade. A gente alugou um apartamento em Natal. Lógico, você tem aquela primeira semana ali aquartelado, né? Que é a semana de adaptação. Que essa é sofrida. Então vamos lá, o EAS funciona desse jeito. A primeira semana é tiro, porrada e bomba. Gerar o é impacto, Você chega traumatizar. lá, primeiro dia eu acho que eu paguei A mais de meta é chocar. 150, eu paguei mais de 150 flexões e as últimas 20 que o cara mandou pagar, eu caí de cara no chão, velho, porque eu não já tinha mais musculatura É pra isso. pagar. Então, o primeiro dia é aterrorizante mesmo, esvazia a mala e corre, e aluno não anda, aluno É. corre. 3 Ah. minutos, aí não dá tempo. 2 Os caras colocam pra não dar Volta, tempo. volta. Lá de novo. Então, nunca vai dar tempo. você chega lá no EAS, né? Você é vistoriado, eles têm inspeção de bagagem, abrem sua mala, aí você é apresentado o seu alojamento, e aí é pagação total. Logo no começo eles já começam a ensinar a gente ordem unida, né? Que é como um pelotão ele marcha em tropa. Então você vai aprendendo na porrada. Errou, paga 10 e 20. Moeda de troca era flexão, entendeu? Então moeda de troca lá, é 20 E no chão flexões. quente. E no chão quente. Exato. Não pode E reclamar, vai não. comer sem lavar a mão e pronto. Então, essa primeira semana é muito sofrida mesmo. A gente começava lá no... Eu fiz treinamento no grupamento Fuzileiros, então isso aí já dá pra vocês como é que a banda toca ali, entendeu? Uhum. Os caras, eles não são só militares, eles são uma unidade de elite da Marinha, entendeu? Os fuzileiros, pra quem não conhece, é como se fosse o Marine Corps dos Estados Unidos, Sim. né? Eles são a tropa anfíbia, né? Eles são linha de Aí frente, é vanguarda. de frente, Tanto que escrito ali no mundo tem na vanguarda, que é honra e dever. Entendeu? Então, é o cara que vai dar a cara a tapa na guerra, vai ser o primeiro a lavar tiro. Então, os caras são foda. Uhum. Então, nosso treinamento ele começava de 5 horas da manhã, 5h30 da manhã a gente tinha que estar formado, e até 10 horas da noite. Todo dia, até... Nessa primeira semana na aqui. primeira semana de adaptação, e a gente dormia aquartelado e tinha também rodízio de plantão durante a noite. Sim. Então, a gente chegava, ordem unida, hinos e canções, então a gente tinha que aprender um monte de hino. Criar também, né? Se errasse, Aí paga criar. a E se vida. tivesse só assim, né? Não é. Fingindo que tá cantando. Então você tem que aprender a Pagava 10. Oxi. hinos e canções, hino nacional, porra. Nacional. Quase ninguém sabia Sabia, cantar. ô, irmão, e é impressionante. e é impressionante, Nosso pô. país. A segunda parte. A segunda parte, cara, lá era assim, não sabe não, redação no outro dia com o hino. Não, a gente Escrita, a gente era até aprender, velho. Ir caindo de sono. Repetição aprender. full até mentalizar aquele negócio, sono. cara. A gente errando, os caras não tem problema não. Pode errar. Hum. Erre quantas vezes você quiser. E Eles você só vibrando. vai sair Vai errar daqui. agora. Você só vai sair daqui Eita. quando você aprender. Eles ficam muito felizes. No terceiro, em treinamento. terceiro, no Eles- você terceiro, vê em que terceiro, é muito bom. meu irmão, aí a galera no terceiro se enrolava, não em terceiro, de novo, do começo. Você vê que os caras adoram aquilo ali, velho. É. Então, era o dia todo disso, adestramento,
primeiro começava de 5h30 da manhã, a primeira parte do dia era TFM, então treinamento TFM, físico isso. militar. Tem para as Uhum. 3 forças, nos grupamentos fuzileiros era 3 dias de corrida, 2 dias de natação. Geralmente a corrida era na base, que é gigante assim, a estrutura da Marinha lá em Natal. A base naval é ligada com o grupamento de fuzileiros, que é ligada com o hospital, que é ligada com tudo, entendeu? Então é um complexo gigante lá. né? Complexo gigante. E a gente corria pelo complexo. Uhum. Chuva, no sol, do jeito que tivesse. tivesse. Da forma que Sei. tivesse. Cantando, vibrando. Vibrando. Tá? Aquele vídeo lá, todo mundo Isso aí acontece, Aí de acontece fato. E a exatamente. melhor E é parte... muito bom, É é a muito melhor bom. parte, assim. Assim, quando o cara tá lá, o É. cara, Eu acho tá que, querendo cara, eu se jogar, velho. esse EAS, né, a gente, além de aprender, né, ser militar, eu acho que é uma das melhores formas de você testar o seu condicionamento físico. Assim, você vê algumas pessoas que você fala, pô, não s- é, que a gente vai tentar pegar o espírito de corpo, mas o fânio ali, eu acho que não vai aguentar não. Quando você vê o cara tá lá na frente, É. e assim, numa semana todo mundo, cara, não vai aguentar não. Vou baixar, vou me... Vou baixar. Vou baixar, não vou aguentar não. Aí você vai vendo que o condicionamento ali na segunda semana, você Vai já tá todo, melhorando. vai Eu melhorando. perdi 5 quilos E- no meu AS. Eu Todo mundo perde perdi, peso, todo velho. mundo Perdi perde não peso. tem Então, muito correr. ponto positivo do ES, você vai sair mais magro, vai sair, na sua É. formatura vai estar lá sequinho. E isso, bicho, é uma forma que você usa pra testar o condicionamento físico. Assim, eu acho que a gente vai Militar preza testando muito pelo pela condicionamento integridade físico. física das pessoas, né? Eu acho que isso é... Postura, né? Enfim, E a eu acho gente- que isso tudo a gente é. aprende na Ordem Como eles Unida falavam, também, né? Não basta chegar. Não basta Tem que chegar e tá pronto tá pra pronto. combater, É. entendeu? E assim, eu acho, cara, que também a gente vem de uma faculdade, né? 6 anos, às vezes as pessoas no internato completamente louco, não tem tempo de se exercitar, e às vezes acham que isso vai, tipo, pô, velho, Com se eu entrar no certeza. exército ou na força, né, eu não vou conseguir dar conta, mas a gente sabe que existe, eles sabem da nossa realidade, que a gente muitas vezes não é condicionado, a gente não pode ser equiparado a um militar de carreira, que já treina para fazer o concurso público, para fazer a vida toda. a vida toda, né? Eles sabem, mas ele tem a forma de condicionar, né? Tanto que lá no O quartel... ideal do EAS, assim, ó, a proposta é ele militarizar. Isso. É que você Ele consiga militarizar. sair dali, que você chegue na sua M e seja um militar, Isso. não seja um civil. Uhum. Porque são tradições seculares, entendeu? Você tem que saber se portar, você tem que saber identificar o mais antigo, Mais prestar antigo, sim. continência para o mais antigo, entendeu? Então, eles Uhum. lá no grupamento de fuzileiros, eles eram extremamente Muito criterioso, militarizados. né? Isso aí. Muito. Então, a gente tinha essa parte de treinamento durante o dia, que era Ordem Unida, hinos e canções, valores, aula de liderança. A gente tinha que Uhum. apresentar seminários sobre liderança. Fred me falou que tinha... Tinha. Eu apresentei sobre um general americano. Uhum. Teve sobre o Papa, Hitler, Jesus Cristo. A gente fazia palestras sobre várias lideranças da história. Nós éramos avaliados também pelo nosso comportamento. Então, a gente tinha nossa nota de conceito. Sim. Isso é importante que vocês entendam, porque vai ser importante também para o final. O conceito, você fez a barba no contra, o uniforme estava Horário. bem passado, horário, tá certo? Então, tudo isso aí os caras vai consideram. E pontuando. vocês acham que eles não consideram? Eles olham. Eles olham tudo. É. Eles Com têm lá a certeza. nossa cadernetezinha de O cara registro. crachá todo É. dia. E eles todo dia escrevem alguma coisa na CR dos alunos, tá? Exatamente. Então tem isso. Tem o TFM, né? O treinamento físico militar, que é a primeira parte da manhã. Depois ali o cara vai no rancho, pega o picado. Ó, gírias militares, né? Muitas. Pra aprender. Rancho é onde os praças fazem as refeições, os oficiais vão pra Praça d'Armas. É isso. E pegar o O picado passinho, é comer. O cara vai Comer. pegar o picado e Encher o o cara vai bucho. comer. Tá? E de noite a gente tinha, não sei se vocês tinham isso na semana de adaptação. Não só na semana de adaptação, a gente tinha plantão durante todo o treinamento, a gente tinha que fazer uma escala de serviço. Não tinha, Tá? Não, Durante a minha- o- A gente tinha que fazer a escala de serviço, então 4 militares todo dia dormiam a bordo. Isso aí é uma coisa que essa gíria aí vocês não têm, ó. Toda OM de marinha, toda organização da marinha, a gente fala que tá a bordo ou tá indo pro chão. Entendeu? O cara tá saindo, o cara tá licenciando, ó, chão, vambora, tchau. Não, comandante, eu tô indo a bordo, entendeu? Então, mas não é um barco. Mas é assim que se fala. Uhum. Então, É, ó. 4 militares tinham que ficar lá a bordo sempre pra escala de plantão. Então, de 10 horas da noite, que é quando acabava ali o turno, até 5h30 da manhã, que era quando a gente tinha que estar formado, Tem que tá- a cada meia hora passava rádio para Plantão. a sala de estado, entendeu? Para dar o pronto do nosso alojamento. Maravilha. E foi isso, velho. 2 meses de muita ralação. E final, eu acho que é a parte mais legal, a gente tem a nossa Coroex, né?
Coroex é o campo do É o nosso exército. Eu não sei campo. como é o, Eu acho como é o que nome também na chama FAB. É como- no campo É também. campo né? também, né? Na Marinha a gente chama Coroex. Uhum, E pros praças é a Quartelex. uhum. Coroex é como se fosse a coroação de um período sofrido, né? Então a Uhum. gente passou ali 45 dias, no meu caso 52, ralando, e a Coroex é onde a gente realmente é coroado como oficial, e a gente Uhum. volta e o tratamento já é outro. É outra coisa. Então a gente vai para pro Coroex. O que é isso, finalmente? Esqueci de falar, né? A gente vai pro meio do mato, entendeu? Tem instruções sobre sobrevivência. Então a gente aprende sobre orientação Uhum. geoespacial, ler bússola, ler mapa, Fazer fogo. fazer fogo, abrigo temporário, abrigo A gente chama de semi-temporário. bivac, né? Pelo menos eu não sei se lá também chamam de bivac, que a gente é como se você formar o seu acampamento no meio da Isso, floresta. exato. Se dormir, né? Utilizar dos seus Exato, meios para exato. poder Como construir. se alimentar. Isso. Né, Isso. que você- E pagação. velho. E pagação. Os caras querem Cara, querem lhe destruir. Eu Marcha, acho que a equipado. sensação quando termina é É a absurdo, melhor, velho. é. A gente chegou já, a nossa Coroex foi numa estação de telerádio da Marinha, lá em Natal, que era meio que um semiárido, assim, sabe? Meio desértico, assim, o Uhum. lugar. E aí a primeira parte era marcha, a gente tava equipado e armado, cada um com seu fuzil, um FAL 762 e uma mochila, que aí esqueceram de pagar o bisu pra gente aí, pesada, Oxi. pesada Cara, demais. eu pesei a minha Acho que a minha tinha uns 20 e poucos quilos, velho. tinha É no mínimo 25. 20 quilos, É, é. 25. E colete à prova de bala também pesado pra caramba, apertado o meu. Então a gente foi 8 km de marcha no sol, vibrando, meu amigo, vibrando, Cantando. cantando, entendeu? É isso. Essa é a primeira parte. A gente chega e geralmente eles colocam alguma instrução ali relacionada a acidentes terrestres, pra gente desenvolver ali a nossa habilidade médico-militar, né? Então, pra gente foi um acidente ali com múltiplas vítimas, então a gente tinha que organizar o atendimento e também o escoamento desses pacientes para o serviço de saúde. A As gente tem a técnicas, mesma coisa as também. técnicas de, de transporte de feridos, a gente tem Isso, essa parte também, isso. que é o HPPS, é muito interessante para a área de saúde. Eu acho que também falar pro pessoal que tem esse meio militar, mas eles tentam sempre trazer, às vezes, a gente 45 dias full militar, mas eles tentam, às vezes, pincelar Adaptar, algumas formas de... adaptar. tipo, vou usar isso como na minha vida militar, Na né? prática, né? Claro, técnica de torniquete, essas coisas que, assim, como médico você vai ter que saber fazer, né? E aí, a gente tinha também instrução com armas não letais, então rolou bomba de gás lacrimogêneo na gente. Isso aí a gente não teve, não. Também teve Rolou não. Tô dizendo, Spray de da Marinha. pimenta. Explorar, Marinha. Rolou, isso aí O treinamento da Marinha é o pior. Saibam disso, o treinamento da Marinha é o pior. Não aconteceu taser, mas, tipo assim, anos anteriores já aconteceu, tá? Rolou. Mas são experiências, assim, é porque, assim, a mente dos caras, os caras são muito loucos. Já falam, como é que você vai jogar uma bomba de gás lacrimogêneo em alguém se você saber como é que é? Entendeu? Então, Né? eu quero que quando você joga uma bomba de gás lacrimogêneo em alguém, Entendeu? você saiba o que você tá fazendo com aquela pessoa. Entendeu? Então eles fazem a gente experimentar. Lógico que os caras não jogam na nossa perna. É longe, é com espaço de segurança. Os caras tentam fazer ali de uma forma educativa, sabe? Mas assim, pra quem nunca teve contato com esse tipo de coisa, Choca um pouco. choca um pouco. Vou embora, quero ir pra casa. Então, Pede pra sair. Coroex, voltou da Coroex, velho, os caras já lhe tratam diferente, entendeu? Agora, a preocupação deles é que a gente não chegue nas nossas OMs ali depois, no hospital, extremamente, a gente tem que E saber... às vezes chega, tá? A gente chega meio a gente- traumatizado. A gente tem que saber sai se prestando portar. Presta continência pro continência vento. Pro vento, É. assim, ó. Pro vento, a gente Então, presta continência. a gente tem que aprender ali a se portar como oficial, né? Então, essa foi a minha experiência. No final, teve a minha cerimônia legal, os familiares, né? Os primeiros da turma É são muito legal. destacados lá. É um momento único, assim, pros pais. Meu pai, eu tenho certeza que pra ele foi um momento É isso aí. único na vida dele, pra minha mãe também, sabe? Então, a minha experiência foi essa. Todo mundo falava, bicho, você tá aí suando, mas você vai ver que depois vai ser... A maior saudade do período militar vai ser o AS, e não é que... Eu acho que é a história que fica marcada, pô. Assim, a gente, depois que a gente termina esse estágio de 45 dias, a gente continua em outro estágio, mas é outra fase, né? Que a gente É continua... outra coisa, é outra vida. A gente entra agora pra ser técnico, né? A gente entra no exército pra ser... E vocês aí? Conta aí alguma bizarrice aí do Pô, campo velho, de vocês, tem né? muita coisa, Tá. muita coisa. Eu acho que esses 45 dias, fora o condicionamento físico, uma coisa também que eu acho que foi uma das atividades mais vibrantes que a gente tem lá, são
as instruções com o armamento, né? Eu não sei se vocês estiveram lá. muito, A gente bastante. teve também. O oficial, quando ele vai na parte de formação dos 45 dias, ele tem que aprender a atirar, né? E Então, manusear, limpar, montar, desmontar. montar em isso. primeiro escalão, como é que faz a ordem das peças. O que meus instrutores fazem, eu não sei como teu, por exemplo, tava planejado ter uma aula, uma instrução, aí um comandante não conseguiu ir dar a instrução, aí ficou aquele horário livre. Aí eles iam no paiol de armamento, paiol, lugar onde você armazena as coisas. Armaria, lá Eles chama iam- armaria. É? Maria. Aí Marinha é tudo diferente. É, né? a Marinha cria muita Cria coisa diferente. A Marinha É. era assim, vocês vieram depois, pô. não. Vocês que criaram diferente. Simplificar, pô. Aí eles iam lá, pegavam 5 fuzis no armário e pistola e botavam na sala, aí ó, brinca, entendeu? Lógico, sem munição, né? Aí a gente montava, desmontava, eles davam uma parte teórica, a gente tinha que saber o que era peça por peça e tal. E Exatamente. eu acho que, cara, A gente teve prova de armamento ao vivo, assim, o cara ia perguntando, a gente tinha que eu dizer. acho que a gente parte teve mais também. legal, cara, essas são as técnicas de tiro, né? Você aprender realmente, não é só, muitas pessoas nunca tinham atirado, inclusive eu nunca tinha atirado, e aí você não é simplesmente pegar a arma e ali disparar, tem os fundamentos e você vê que tem muita Posição de ciência, tiro, posição é. de tiro, prender a respiração, qual é o pegada, né? momento, para não fazer lateralizar a arma, tudo isso você fez, pô, você aprende isso no seu EAS, né? E você vê que, tipo, você não vai aprender isso mais em outro... A não ser que você vai E fazer... você nem vai usar também, porque, por exemplo, a gente não dá serviço armado. Não dá serviço na armado. Então, Marinha. assim, eu acho que é a oportunidade É pra uma galera que entrar oportunidade aí, pô, única. tudo que tiver, assim, de novo, agarre aí na mão, pegue a oportunidade, seja voluntário, porque aí você passou isso, bicho, não teve outra oportunidade, você não vai conseguir atirar, assim, com Exatamente. essa facilidade, ter alguém ali que queira lhe ensinar. Então, uma das coisas que mais a gente vibra também é quando chega essa parte do tiro, que a gente tem o técnico para poder você realmente qualificar o reconhecimento. Tiro e de você, familiarização. isso, Bia, você realmente sair, conseguir bater as gaivotas, de você conseguir terminar o EAS, né? Não é só o campo que a gente faz, mas toda aquela formação. A gente tem o TAF, né? Com o treino de aptidão física, que a gente treina diariamente pelo TFM. E a gente tem o tiro, que ele também Boa. é um pré-requisito para Essa você parte é- conseguir terminar o EAS, né? Exato, essa parte é importante, eu esqueci de falar. E o teu aí, Luan? Não, então, assim, o que eu posso O acrescentar teu foi mais... onde? Onde é que foi o teu? O meu foi ali na base aérea do Recife. Foi na base aérea, Que né? fica, no caso, ali por trás. No aeroporto, Tem uma né? área que tem Uhum. um matagal Geralmente grande lá. é tudo lá, né? O É treinamento. tudo lá. Exatamente. Entendi. A gente fica, na verdade, por lá mesmo, Uhum. né? E aí, assim, o que eu posso acrescentar de diferente, porque é muito parecido, né? Assim, no caso, a ordem, o que é que a gente tem, né? A parte teórica, a parte prática, a parte... Enfim, isso tudo é muito, muito parecido. Mas uma experiência minha na Ordem Unida. Meu primeiro Eu era dia... dez. É muito engraçado. Não, velho. E o pior é que todo mundo... Olha, Os no meu pessoal- primeiro dia, eu desmaiei, porra. Foi mesmo, Meu bicho. primeiro dia. Tava todo mundo lá sério, assim, né? Tava todo mundo, no caso, em forma. Aquela história de você ter que estar olhando Imobilidade, fixo, imobilidade armadura. pra Você só nuca pode do mexer o dedinho colega. do pé. E eu levei a sério. Então eu não mexia, velho. E aí, numa dessa, eu tive uma vaso vagal. Caraca, Aí eu só caí. acordou, A sorte que eu tinha uma enfermeira do SAMU atrás de mim, segurou minha cabeça. Dá bem, velho. E depois eu voltei do mesmo jeito que estava lá. Nada mudou. Nada Eu mudou. tive que pagar 10 ainda e volta. E ainda não volta. tem, não Pra tem nada isso. muda. Pra Pra dar uma circular. circulada aí, você volta, né? Não tem isso. Impressionante. E eu acho que o dos treinamentos de elite também era nas aulas, bicho. Tinha umas aulas que eram muito chatas que a gente não podia dormir, pô. Se o cara dormisse, pagava em cruz, tá paga ligado? em cruz. Paga o da frente, os dois A de trás e o do lado. É como eu cara falei, o botou pra trauma pagar- coletivo, né? Trauma geralmente? coletivo, isso aí. pô. Então, assim, Todo gente, mundo sofre junto. Eu acho que, assim, o EAS, a gente... Durante os dias, a gente fica... às vezes pergunta, pô, velho, falta muito pra acabar, não aguento mais, né? E, assim, depois que acaba, eu acho que é o que deixa mais saudade. Mas, assim, do ponto de vista de qualificação, você, como militar, né? Eles tentam ao máximo oferecer as maiores oportunidades de você conseguir absorver o máximo do Desenvolver, militarismo, né? né? Você aprender... você saber liderar, você Voz de ser o xerife, comando, né? voz de Comando. comando, exato. como se portar em coletivo. E que isso serve pra sua vida Pensamento de profissional, segurança, pra entendeu? tudo, Você né? saber se posicionar nos lugares e entender como é que você Isso. vai... Pensamento de segurança é E uma coisa importante. que eu vejo também é o treinamento militar me fez um médico melhor. Sim.
entendeu? Total. Por causa desses valores todos, assim, dessas habilidades todas que a gente treina para ser um militar. Isso. A gente consegue incluir dentro da medicina também, né? Uhum. É isso. E aí eu muito coloquei bom. aqui também, curiosidade grande aí, medo de muita gente, né? Ir pra Amazônia Eita. ou ir pra navio. Isso aí é bronca, viu, É. amigo? E aí, Dan, conta aí como é Cara, da Amazônia. eu acho que a gente tem que pontuar esse questão de ir para a Amazônia, que o pessoal chama de ir para a fronteira. Inclusive, no começo, eles perguntam do voluntário se ele tem interesse em De ir ir pra para fronteira. fora, né? Lá Bem lembrado. quando- Porque o treinamento já é lá, né? Já Eu, é eu lá, até botei assim. sim, velho. Eu lembro da É. minha, eu botei sim. Isso aí Não já sabia o que tava fazendo, mas tava- botei sim. Foi com a cara e com a coragem. É justamente, eles perguntam nessa relação dos voluntários e quem deseja ir para a Amazônia, né? Geralmente você vai para a fronteira, você tem Não alguns obrigam, né? É importante não é falar isso. obrigam, Você tá? não é obrigado a ir pra fronteira. Tem alguns benefícios de salário, né? Você tem uma pontuação por você estar na fronteira e você consegue acabar ganhando um pouco mais, né? E assim, salva Deslocamento, a né? experiência de você ir para lá, que assim, eu não voluntariei porque eu queria realmente ter tinha os objetivos de realmente continuar em Recife, mas tinham dois amigos meus da turma anterior à minha que foram e assim, são dois caras que eu admiro porque eu nunca imaginei que eles iam dizer assim, pô, eu quero ir. E assim, você vê assim, o relato deles contando pra gente, é uma experiência Experiências que a única, pessoa cara, nunca vai assim, ter na vida. uma experiência única. Minha mãe também é dentista temporária e ela serviu lá em Tabatinga, então assim, as fotos que eu fico vendo dela, eu acho que ela não vai ter isso em nenhuma outra, não teve essa outra oportunidade, ela serviu há mais tempo, e esses colegas justamente contam isso, pô, assim, eu não tive, ao você ir para uma comunidade indígena, por exemplo, prestar Assistência, né? assistência odontológica, assistência médica para um pessoal que nem entende o que você está falando. Não sabe E nem quem é aí- você e tem medo E de tem você. medo, pô. Então, assim, é todo um trabalho cultural para você entrar nesse pessoal e você criar um vínculo para poder agir. Então, isso é único. É um tá? trabalho muito bonito e É. pouco Luan, divulgado. Luan, divulgado. Luan foi destacado, né, pra fronteira, né, Luan? Então, né, na verdade, assim, né, surgiu como uma oportunidade. Um colega meu foi obrigado a ir. Voluntário. Aí ele me ligou desesperado, ele, bicho, e aí? Eu digo, eu vou. Isso Vou é, te safar. Eu fui o 01 da minha turma, Pessoal, velho, de isso médicos. é o- mesmo. Foi, aí eu ele fui falou, 01 Foi também. 01 também. tá vendo? Aí, ó, tá vendo? Eu fiz Isso é isso 03. aí, a querência é grande, pô. Isso é o meu canga, nós a gente chama de O canga, também é canga, tá vendo? Só na Marinha que muda o nome. Não, Não, é. pô, mas Maria Canga Pra quem não também. sabe, Ai, o canga canga, é pô. aquele seu colega que tá no... Com você junto no, Sempre, no, é. no pior e no É melhor. o seu Isso. colega que vai Ele carregar é a tua bolsa responsável pra você por baixar. você e você é Por responsável ele. por ele. É isso aí. Mas então, aí, na verdade, eu fui, né, assim, né, fui como voluntário, né, assim, né, Pacaraima, que é a cidade fronteiriça ali, né, com a Venezuela. Ela é uma cidade do estado de Roraima, né, e que, assim, a gente vive desde 2018, mais ou menos, Uma grande crise, pela né? instabilidade política da Venezuela, né, essa migração ali em massa dos venezuelanos. Então, assim, nesse contexto que, na verdade, surgiu a Operação Acolhida, né? Que aí foi para poder, na verdade, organizar essa questão migratória. E eu acho que vale a Acolher pena o essas pessoal, pessoas, né? eu Acolher acho, essas pessoas. pra quem não conhece, estudar um pouquinho dessa função social das forças, né? Isso. Não é só ir lá prestar saúde, mas eles fazem o processo de Logística, né? É um de trabalho muito cadastrar o bonito que pessoal, pouca gente de conhece. controlar quem está Isso. entrando, regularizar quem está querendo entrar. Então, tudo isso é um processo social que as forças, ela abraçam, né? Para vocês terem ideia, assim, né? Existem várias etapas, né? Então, primeiro, quando eles chegam, eles são, na verdade, eles já assim, né? Tiram a documentação. Depois eles vão para uma triagem de saúde que fazem vacinas, várias vacinas e tal, né? Depois a gente consegue abrigar eles, a gente abriga, fornece alimentação, né? A gente fornece assistência médica, que era onde eu estava, né? Assim, né? Na verdade, atuando lá. E aí depois eles são interiorizados, que aí eles vão de Pacaraima para Boa Vista. Aí em Boa Vista eles vão ser realocados para, no caso, alguma região que esteja mais necessitada, assim mesmo, né? Que tenha alguma oportunidade para eles. Então, assim, é uma missão, no caso, humanitária mesmo,
né? E que às vezes é pouco divulgada e que, poxa, faz uma diferença gigante aí, né? Total, legal. Essa experiência aí é... Eu queria ter tido uma experiência assim parecida. É bom assim. É muito arretado, velho. Inclusive, assim, quando eu fui, eu disse assim, pô, se eu não for, eu vou me arrepender. E eu ficava aquilo maquinando na cabeça, Remoer, velho, eu né? vou... Exatamente. Eu digo, rapaz, eu Melhor vou me você se arrepender por algo que você tenha feito do que por algo que você não tenha feito. Exatamente. Então eu digo, rapaz, eu vou. Aí eu fui, assim, né? Eu Foi fui quanto só. tempo que tu ficou destacado lá? Eu fiquei mais ou menos 35 dias. Legal. Foi no Réveillon. Foi também, não foi um tempo absurdo, né? Mas Não, foi, exato. Geralmente eles para o médico temporário, eles deixam esse período mais curto, assim, não E é? médico, até e- de carreira mesmo, tipo, o médico fica mais ou menos um mês ali, Isso. pouquinho, e volta. Quem é de outras, quem é militar de carreira na hora de saúde, aí eles acabam ficando um período maior, né? Fica mais prolongado. E aí, assim, né, também, poxa, eu fui, no caso, o único médico de Recife mesmo. E aí eu tava com uma colega do Rio, pediatra, um outro colega de Fortaleza, que era um major, na verdade, GO. Amizades, né, mano? Você vai fazendo Exato. lá. Muitas amizades você faz pelo Brasil todo. Conheci um cara que ele era do Rio Grande do Sul e serviu em Manaus, de lá do EB. Tipo, Eu acho vê que, cara, a diferença. a gente do exército, né? Meu pai também é militar da reserva já, mas a gente vê que existe um grande laço de amizade no Brasil, né? A gente Roupe, vê, aí outro, já o cara já sabe que ouve. não. É quando você vê, foi seu vizinho, mas quando vê o seu vizinho conheceu o seu outro vizinho de Salvador que conhecia outra pessoa de Fortaleza. Não, e era todo mundo conhecido. Então eu acho que o espírito E de você viu corpo aonde? que a Você gente viu falou aonde? Tá. inicialmente é muito isso, né? A gente abraça a família militar de uma forma que você não Ainda fica bem, eu fico desamparado, feliz né? que eu chamei 3 pessoas, assim, porque tem até uma pergunta aqui, né? Vocês se arrependem do serviço? E eu tava falando isso com o Daniel, eu tive, bicho, a Eu experiência... tô renovando, né? Pô? Bicho, a experiência é o que você faz dela. É É verdade. Entendeu? isso. Se você quiser ser aquele cara chato, É. que só faz reclamar de tudo, ai, não queria estar aqui, ai, não queria fazer isso, ai, Vai ser pior. irmão, você vai ser um cara infeliz, Porque pô. você pode ser esse cara em qualquer Entendeu? lugar, inclusive. Exato, na residência, E veja, na você Força vai ser Armada, no hospital, Você vai ser no triste, PSF. Mas você vai continuar trabalhando pelo seu ano, viu? Ó, eu acho que esse foi um grande diferencial, assim, pelo menos Isso no aí EAS, trabalhando. no meu EAS lá, pessoal do Natal, ninguém era voluntário. Lá foram 15, e dos 15, um era voluntário que se arrependeu de ter esse Ninguém voluntariado. voluntário. Ninguém, porque lá tem isso que eu vou falar. Em Natal, como é a sede do Distrito Naval, lá eles têm muita coisa pra fazer. Então, eles trabalham muito mais que o pessoal de Recife, entendeu? Então, o pessoal lá quer ir pra Exército, não quer ir pra Marinha. Tem SAR lá, que é Search and Rescue, né? Que é o salva-mar. Pô, legal, Então, eles têm escala de navio, entendeu? O marinheiro se perde no mar, alguém tem que ir lá ajudar, ou isso. procurar pelo menos o barco. Então, sai um barco da base naval, da Marinha em Natal, e vai um médico junto. Então, eles não eram voluntários, mas a gente criou um espírito de corpo tão forte ali no treinamento que o pessoal abraçou ali e todo mundo seguiu, entendeu? Sem Isso é olhar muito pra legal. trás, sem pensar, eu fui voluntário, não fui. Que se não era voluntário, agora é. Agora é. Entendeu? Isso é muito legal. Então, assim, a experiência é o que você faz dela. Se você for um cara que só gosta de reclamar de tudo, você vai ser uma pessoa infeliz. Se você conseguir ver o lado bom das coisas, entendeu? Pegar uma experiência dessa e ver como pode ser única na sua vida, E, cara, passa muito rápido, velho, assim. porra, muito demais, rápido. velho, Muito demais. rápido. Então, assim, eu acho que é como o Luan colocou. É uma experiência que ele nunca mais ia ter na vida dele, que ele podia ter se arrependido, porque a gente se arrepende de algumas coisas, mas é muito pior aquele arrependimento de não ter feito algo. Sim. E você ir com a mente aberta Aberta pra você é aprender outra ali, coisa. É muito viver ali aquela experiência, você acaba se surpreendendo muitas vezes, né? Você pensa, poxa, E, inclusive, assim, eu só prestava atendimento médico aos venezuelanos. Não. Então, assim, eu tinha que falar espanhol. Eu sabia falar espanhol? Não. Mas eu aprendi a falar espanhol. Exato. Quando chegou no final ali, eu tava falando Exato. bem pra caramba. Entendeu? Então, certificado Tem de... também interessante, né? Tem um destacamento pra Fernando Noronha, aqui de Recife, né? Sempre tem um doc que vai pra lá, um médico que é destacado pra lá, né? Quem tá lá é Suyama, Suyama. conheço ele. Não quer sair de lá. Virou local. Então, Virou depois você local. pensa, o cara gostou da experiência, Gostou. entendeu? Mora lá em Noronha, tá trabalhando lá. Na Marinha tem essa questão aí do salva-mar, tem missão pra África,
que geralmente é um médico de um navio específico que fica lá na base naval que vai. Então, são experiências que você vai ter que você não vai ter nunca mais na sua vida. E que só a força pode proporcionar para você. Exatamente. Entendeu? Não tem nenhum outro lugar assim, Que mas você, você pode... meu civil que você queira, pelo menos eu não conheço. Você Eu diz também não assim, conheço, Exatamente. E aí eu coloquei aqui algumas outras coisas, né? Como é o trabalho nas Forças Armadas, que é isso que a gente tá falando, carga horária, entendeu? Essa parte é interessante. E acho que para puxar já desse gancho do EAS, o que é que acontece? Nós somos avaliados ali periodicamente e temos notas, certo? Geralmente são na Marinha a gente tem a Tipo prova ranking, de né? hinos prova de uniforme da Marinha, rumbi, liderança, armamento, provas que nada a ver sobre medicina. E aí as suas notas formam Esqueça a medicina. uma média e a sua média junta geralmente com um conceito para dar a sua nota final. Lá E aí no- nós somos ranqueados no final do EAS em posições. Então, Luan foi o 01 da turma dele, Daniel foi o 01 da turma dele, eu fui o 05 no geral, se juntar todos os estados. De Recife eu fiquei como 03. E aí tudo é com base na antiguidade, basicamente assim, nas Tudo forças, entendeu? A gente fala, na Marinha nunca tem dois iguais, entendeu? Isso. No Exército, na Aeronáutica também. Em todo Então, canto. o 01 ele é mais antigo que o 02. Antigo ele é hierarquicamente superior. As pessoas pensam que é a idade só. Não. Na antiguidade, geralmente ou é a patente, né? O posto, Tem graduação. o mesmo posto, é, mas é a ordem de hierárquica, entendeu? Então, o Hierárquica. 01 presta, o 02 presta continência pro 01, o 03 pro 02 e por aí vai. Exclusivamente. Então, nós escolhemos a nossa área de atuação, pelo menos na Marinha, assim, de acordo com a nossa posição. A gente chega, geralmente a gente se apresenta na sala de estado, somos levados para uma reunião, geralmente tem ali um DM, um comandante que recebe a gente e fala, ó, temos essas vagas nesses setores, escolham por antiguidade e depois me passem a lista de quem é que vai ficar onde. Vale salientar, cara, que a gente no Exército, não sei se na Aeronáutica também, é um pouco diferente. Quando a gente sai a lista de convocação, de imediato a gente já sabe pra onde é que vai, pro nosso quartel. Eu acho que isso é uma diferença um pouquinho Eu acho que isso é somente lá no Exército. no sabe? Exército, né? A gente, Na Aeronáutica foi mais ou pelo menos menos, A a como aeronáutica minha- foi mais assim, parecido É. com o seu. eu acho que foi um processo que foi recente. Pelo menos o meu irmão do ano passado e o meu, a gente já sabia pra onde ia antes de começar o EAS. acho que talvez é porque eu assim, sabia. isso aí é aquela Porque coisa, o Exército pode tem ser que muitas seja OMs também. Muitas né? OMs, pode ser que seja por antiguidade mesmo, dá você escolher, mas como pode também não ser. Se o Isso. comandante não, eu quero o 01. Uhum. O comandante é mais antigo. O comandante escolhe. E Entendeu? o que a gente sabe é que essa seleção dos nossos quartéis, nessas OMs que a gente vai, é completamente aleatória, né? Não tem... Ah, legal, não é sabia uma não. coisa que Quer dizer, legal não, acho que Eu não sabia. é a É. nível da 7ª região, né? A parte mais administrativa, que eles acabam fazendo um sorteio aleatório pelo menos é o que eu tenho por impressão, que eu já discuti com algumas pessoas, debati assim, e realmente o que a gente tem a impressão é que é um completamente aleatório. Tanto que o ranking do EAS, da classificação final, não tem influência diretamente onde você vai, sabe? Entendi. Até tem muita influência também, por exemplo, do comando do quartel que você tá. Então, por exemplo, às vezes um comandante pode pedir, eu quero que o médico tal dessa lista venha para cá. Isso pode ser desde que manifeste interesse. Sabe o que acontece? Deve ter as antiguidades dos quartéis. Isso. Um coronel é mais antigo que o É, outro, que aí eu o quero o 01, outro eu quero o 02, exato, e eles vão isso. escolhendo. Na Marinha não foi assim. A gente Uhum. pôde escolher, e aí tem vários setores. Você Eu pode já tive a ficar. oportunidade, cara, de conversar com os médicos mais antigos que estão lá no hospital. E antigamente, eu acho que há uns 4, 5, 6 anos atrás, realmente era desse jeito. Você ia para uma sala, botava uma foto dos quartéis e aí o 01 escolhe. Agora, nesses últimos 2 anos, pelo menos o que eu tenho ciência, tem sido É que desse tá jeito. assim, Você já né? tá entrando com a sua quartel. Isso aí eu acho meio ruim. Eu Mais não uma gosto também. propaganda do Exército. A ideia de você ser mais antigo é de você ter uma Poder prioridade escolher. na sua escolha, né? Isso. Então você tem, pelo menos a gente na Marinha, né? Tem o setor dentro do hospital de ambulatório, tem a junta de saúde, tem da auditoria, por exemplo, eu sou da auditoria concorrente, faço auditoria concorrente para a Marinha. Tem o pessoal da auditoria interna, tem o pessoal da enfermaria, tem o pessoal da regulação. Então tem vários setores e aí a gente já sabe mais ou menos qual é o setor melhor, visurado, piorzinho. né? O mais visurado. Tem a EAMP aqui em Recife, que é a Escola de Aprendiz de Marinheiros, também que tem um doc que é destacado, que é o doc da EAMP, é o médico da EAMP, que ele também escolhe, que é VL, que é Lucas. E aí também tem as escalas de plantões, que também segue por antiguidade. Sim. Se tiver, de plantão, geralmente os mais antigos ficam com menos plantões, ou escolhem os plantões que eles querem, entendeu? Feriado. Exato. Geralmente mais moderno. Final de Livre, semana. feriado, Mais exato. moderno. Então funciona isso, mais ou é. menos dessa forma. Na Marinha, hoje aqui em Recife,
em Recife, porque isso aí vai variar, em Natal é outra coisa, no Rio Grande do Sul é outra coisa, em São Paulo é outra coisa. Eu tô falando daqui, a gente segue mais ou menos 30 horas semanais a nossa carga horária quando a gente chega no hospital. Um plantão de 12 horas por semana e 3 turnos de 6 horas, tá? Mas mesmo quando aspirante, Mesmo como aspirante, mesmo como guarda-marinha. Guarda-marinha, vocês, né? Mesmo como guarda-marinha. Porque como aspirante, a gente, quando chegou lá na FAB, lá no ARF, né? Que é o Hospital Aeronáutica do Recife, o ARF, era uns 60 horas semanais. A gente, quando a gente aspira lá, a gente realmente, quando vai para os quartéis, assim, existe os médicos que vão pro hospital, né? Que aí eles vão fazer essa parte que tu tá falando, auditoria, a parte de junta médica. Eu conheci até Lira, aspirante Lira. Grande Lira. O pessoal que vai realmente para essa parte de demanda, enfermaria, para evoluir, sabe? Isso. Lá eles têm uma carga horária um pouquinho mais pesada, tá? Mas em torno é um pouquinho mais pesado. Esse primeiro ano da gente é um pouquinho mais intenso, né? A gente de quartel, a gente tende a ter, geralmente, de segunda a sexta, depende muito de um acordo com cada comandante, ele vai ter uma flexibilidade a depender de como você tem a sua rotina, de como é que é o seu conceito, né? O quanto você mostra estar ali querendo, Isso. né? Tudo isso vai influenciar na sua disponibilidade e na sua flexibilidade de horário. No exército é quanto, mais ou menos, vocês trabalham? Cara, então, a gente, como médico, a gente tem o direito a ter um dia de ATP, que é uma atividade técnico profissional, que é ele retirado da sua... Você não vai para o quartel, mas você estaria dedicado a fazer alguma outra atividade, que seria um curso, alguma coisa do tipo, sabe? Tem quartéis... Mas são quantas horas no final? Ficam quantas horas? Cara, eu nunca parei para contar, assim. Mais de 60 Mas horas? assim, o que é que eu trabalho hoje, né? No meu quartel são 2 médicos, tá? Outra coisa que também influencia, né? Tem quartel que pela demanda é só um, tem quartel que pela grandeza e pela quantidade de efetivo de profissional trabalhando, vão precisar de 2 E médicos. que não é necessariamente o HMA, isso não é HMA, no hospital, né? Isso não é no hospital. Isso é nos quartéis, por exemplo, o Colégio Militar, por exemplo, a PE. São quartéis que precisa ter um médico para poder funcionar. Tá. E aí, como é que funciona a carga horária, geralmente? Dos meus colegas que eu tenho conversado, todo mundo trabalha de segunda a sexta, mas aí você pode negociar o seu dia de ATP de acordo com as demandas e de acordo com o que você consegue Então, consertar. segunda a sexta, full time, com exceção de um dia de ATP que você consegue ali organizar. Isso. Associado a isso, a gente tira o nosso serviço, que seria no plantão do HMA. Tá. Essa escala do plantão no HMA, ela é um pouco variada, tá? Depende muito do mês que tá, depende muito das baixas. Por exemplo, essas missões que a gente teve no Sul. Isso sempre depende, Varia, pessoal. né? Eu falo assim pra vocês, se o comandante precisar de mim 24 horas, Isso, a 7 gente- dias na semana, Você é a gente- militar. Você é militar. Inclusive, a gente tem É um o adicional militar, né? disponibilidade, né? A gente Exato. faz a disponibilidade de 24 horas, então você ali tá disponível para amanhã você tá embarcando, mala pronta, 7 horas. Se o seu pronto. comandante lhe ligar a qualquer momento, você tem atende que o seu estar disponível. telefone. Nós não podemos sair do país. Isso. Tá? Isso. Sim, Não isso. pode sair do país sem comunicar. Na realidade, você não pode nem sair da sua região militar sem comunicar. Por exemplo, se um militar da Marinha vai para São Paulo, por exemplo, na marca, ele comunicar o comandante vai mandar uma mensagem pro 8º Distrito Naval dizendo Pra que o poder militar tá tal, ciente NIP e tal, né? está indo para lá. É que a gente É o passa a ser afastamento, militar, né? A gente tem Exato. que ter todos os trâmites e toda a questão burocrática de você ser militar. Isso. E aí, cara, tem Plantão por fora, isso aí é esse interessante plantão por falar, fora, né? esse- Isso aí o pessoal pergunta, dá para dar plantão por fora? Dá para estudar? Sim. Dá, assim, é isso que eu acho vi que ali dos depende meus do seu colegas. objetivo, né? É, É muito da sua Não, vamos lá. realidade. No final, Dá. 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 Tá? Dá para você dar plantão, normalmente isso é respeitado. Uhum. Pelo menos na Marinha aqui eles respeitam isso. Só se realmente for algo inadiável, que aí realmente você vai precisar repassar, trocar o plantão. Mas normalmente se respeita, eu consigo fazer plantão ali, eu faço normalmente 36 horas por semana de plantão, além da Marinha, com certa tranquilidade. Muito bom essa marinha. Então, isso aí é bom, pô. Mas, por exemplo, o pessoal de Natal tá lá no plantão, diferente, toca né? sapo, os caras têm que estar no navio em 2 Verdade. horas, porque o navio vai sair atrás do marinheiro e o cara tem uma semana. Às vezes passa uma semana no navio, pô. Consegue Então, trabalhar. isso aqui é em Recife, mas no seu local aí que você vai estar servindo pode ser completamente diferente. Um adendo só ali que eu não falei, de lá da FAB também, é que é o seguinte, quando a gente na verdade, aspirante, é que fica essa carga horária mais puxada Isso. mesmo É ali. importante falar isso aí. Depois, quando a gente é promovido a Boa, fala aí segundo da tenente, promoção, é isso, interessante. mais ou menos 6 meses ali, né, a gente... Mais ou menos não.
6 meses. 6 meses, né? exato. Dia Exato. 31 é publicado. Você é Diário promovido a Oficial segundo de tenente. União, é. Exatamente. E aí, assim, é quando a sua vida melhora. É quando você é promovida, as pessoas na param Marinha de todo lhe mundo fala olhar que como segundo- aprendiz. Pois todo mundo na Como Marinha fala que aspirante, segundo como tenente é o moderno. pior posto que tem, velho. E isso é interessante explicar pro pessoal. A Marinha é diferente do Exército da Aeronáutica, né? Luan aqui é o mais antigo por pouco. Já muda, né? Porque o Exército e a Aeronáutica, vocês saem o primeiro ano como Isso. segundo tenente. Na Marinha a gente já sai como primeiro. Verdade. Então a gente fica 6 meses como guarda-marinha, 6 meses como segundo tenente e a gente vai pra Isso é uma reserva não vantagem remunerada grande. como primeiro tenente, tá? E a gente acaba, então, Isso começou... significa aumento de salário. Exato, aumento do soldo. Você passa 6 meses como aspirante, depois de 6 meses como segundo tenente, e na Marinha você passa 7 anos ali como primeiro tenente, e você vai até capitão, tenente, tá? Na Exército da Aeronáutica, Aí só você, chegar o teto temporário. pro você só tenente. consegue ir até primeiro tenente. Então tem essa mudança aí, né? É verdade. Mas estava falando de... Então, tava da falando melhoria, né? mais da carga horária mesmo lá da aeronáutica, né? Então, aspirante dá mais ou menos 60 horas semanais contando com o plantão de serviço ali, que dá mais ou menos um plantão ali por semana, Isso. né? As áreas lá tem o CAIS, que é a atenção básica, e aí, na verdade, é onde a gente pode ser alocado ali, né? Aí fora o CAIS tem os ambulatórios e especializados, que aí são pros, assim, né? De carreira, geralmente, e especialistas Listas. já, no caso cardio, GO, e aí por aí vai. Aí temos também a emergência, enfermaria e a UTI, né? Hoje, aí assim, no caso agora foi que surgiu a parte da auditoria também lá. Antes, assim, né, pelo menos na Não minha tem. turma não tinha. Não deve ter de vocês, mas minha turma, mas nessa agora eu tem. encontro todos os auditores lá da FAB e do Exército. Exatamente, né? E aí, assim, quando a gente é promovido a segundo tenente, é quando a carga horária diminui. Então, quando o segundo tenente, a minha carga horária já era de 30 horas semanais, fora plantão de serviço. Então ficam mais ou assim, menos ali de 40 a 60 horas na FAB. Exatamente. Exército É. muda muito Muda porque com o depende local. muito do quartel que você vai. Às Você vezes é um tá. quartel muito Às vezes é operacional, fumo, pô. às vezes é tranquilo. Então, Você tá no campo. E não tem como escolher, pô. Essa tem é a como pior escolher. parte, essa é a pior parte. Eu iria pra FAB. Uma das vantagens também da FAB, assim, né, que eu acho, que foi um dos motivos pelo qual eu escolhi a FAB, é porque, assim, além de ser perto de casa, O hospital é organizado, o hospital, ele é organizado, né? Então, assim, a gente trabalha como médico. Sim. Então, a gente foge um pouco da parte mais Militar. burocrática e mais militar. Então, a gente trabalha mais como médico. Sim. Então, assim, eu acho isso uma vantagem, como um recém-formado tava querendo pegar a mão, né, e afim, assim, né, eu acho que a gente quer mesmo ali pôr a mão na massa, tal, tudinho, e aí isso foi um dos motivos também pelo qual eu escolhi a FAB. Assim, a Marinha, você também é um local, geralmente, que não é tão militarizado contra outros quartéis. Por exemplo, VL que tá na EAMP é um quartel, é um AIM operacional, então é mais militarizado o Exato. local. O hospital não. O hospital, geralmente, a gente realmente trabalha como médico, não tem muitos BOs, assim, é uma carga horária justa. Exato. Geralmente eles tentam antigamente tinha muita distinção entre o que ficava por último e o primeiro, mas eles tentaram hoje agora, não tem basicamente mesmo. todo mundo tem ali só Unificar ali, né? mais ou menos eles pensam ali nas 30 horas semanais, entendeu? Na FAB Às também vezes não é tem muita mais, diferença. então E às o vezes que eu- passa um pouco em alguns setores, sendo que aí eles pegam menos faxina extra, menos atividades extras. Então, como eles têm uma carga horária maior, eles não E aí pegam. o que eu consigo realmente, com certeza, te afirmar, cara, é que quando a gente passa esse primeiro ano, que a gente pode renovar, né? É que aí quando a gente Isso aí é um geralmente... detalhe também, né? Você pode renovar até 8 Até anos. 8 anos. O Isso. contrato é anual. Isso. Você vai todo ano reavaliar ali de renovando. conceito e tudo mais. E aí, quando a gente vai, geralmente, para renovar no 8º ano, alguns poucos médicos, eles continuam no seu quartel. Eles vão, geralmente, para o hospital. E aí, no hospital, eles vão ter realmente esse contato que o pessoal estava aqui falando, né? E aí, vão ou concorrer mais para a médico, escala né? de Menos militar. emergência em si, ou O então pessoal vão pra falava isso, né? enfermaria. Em Recife, o E aí- exército é mais militar. Exato. É,
E aí, realmente, Por isso que fogem esse mais do exército, segundo né? ano, cara, também aí tem isso. realmente é obrigatório ter as 30 horas semanais. Então, se você realmente tiver... Esse primeiro ano é mais pesado, assim, em termos de carga horária, a depender de onde você vai, Não mas... tem férias. É, Eu vou ter as minhas primeiras férias agora. pronto, no segundo ano a gente pode já tirar, depois do primeiro ano trabalhado, a gente pode tirar férias e aí continuar a renovar no segundo ano e você ir pro hospital. E aí no hospital, dependendo de você vai ficar na enfermaria, se você vai ficar só Isso. na emergência, aí você realmente vai ter um contato maior com o fato de ser com a medicina e aí Menos você vai ter militar. as 30 horas semanais que é exigido de caráter obrigatório. E aí, Perfeito. segundo, e eu acho que a maior curiosidade de todos, né? Quanto ganha um médico nas Forças Armadas, né? 7.409,57. Eu ganho a mesma coisa. Então, como aspirante, é em torno de 6.900 lá no Então, Exército. eu olhei meu BP, a gente ganhava como aspirante 6.693, tá? Sendo que a gente tinha um adicional, que é um adicional de habilitação. E aí o nosso salário na Marinha como aspirante aqui fica 7.300, A assim, gente mais ou menos. tem esse estágio de... Lembrando que o EAS a gente também É isso, recebe. isso é importante, a gente recebe. isso é importante destacar, pessoal. Gente, o soldo é igual para as três forças. O aspirante no Exército ganha a mesma coisa que um aspirante na FAB, que ganha a mesma coisa que um aspirante na A Marinha. diferença é a computação das É, benefícios a e questão é que qualificações. a gente tem muitos adicionais, entendeu? Às vezes você nem sabe por que sabe. o seu pagamento veio diferente. E aí você vai ver, não, porque teve um adicional disso e daquilo. Eles mandaram metade do 13º antes. Isso é um bizu, hein, galera? Tem 13º e férias. Quando você vai tirar férias, isso aí é... A gente não, na realidade, a gente não... Missão paga mais também. A gente não tem as férias, mas a gente recebe na Marinha uma indenização meio que pelas férias, que entra na indenização de desembarque. Que é isso, vou explicar. A gente tem os nossos... Marinha bisurada, né? A gente tem o nosso salário, tá? Mas a gente tem vários adicionais. O adicional de habilitação é um. Aí a gente tem adicional natalino, que é o 13º, tá? Que é Maravilhoso. um salário. A gente tem o adicional, ou a gente tem a indenização de desembarque, que é quando a gente termina o nosso 1 ano e a gente vai de baixa para reserva não remunerada, a Marinha paga uma indenização. que a gente chama lá no Exército de pecúnia, né? Você recebe um valor, é como se fosse descontado, criado-se uma poupança e aí A você gente vai... recebe, Isso, na Marinha, no passado, o exatamente, pessoal pecúnia. recebeu mais ou menos 18 mil reais. Tá? Então entrou aí... Que dá por ano, né? Mais ou menos. dá mais ou menos mais uns 1.000 e pouco por mês no ano ali, Exato. certo? Aí se você ficar os 8 anos, aí você Eu vai já fiz aumentando essas esse valor contas. todinho, Isso, aí pô, você soma tudo Se eu isso. outra somar, vantagem ó, que a eu já galera fiz faz. esse cálculo. Se você somar tudo, mais ou menos na Marinha dá perto de uns 10.500 reais por mês. Líquido, porque ainda Com a pecúnia, isso que eu tô com dizendo. tudo, com tudo. O soldo adicional que a gente ganha para auxílio fardamento, Sim. a 13º, adicional de habilitação, indenização de desembarque, dá mais ou menos uns 10.500 reais por mês. Então, a Marinha a gente ganha movimentação que vocês não ganharam, porque a gente foi incorporado em Natal e movimentou E para movimento pra cá. Recife. Então, a gente Sim, ganha mais 10 mil reais que a gente ganhou, entendi. entendeu? Então, vai dar Pô, mais foi ou bom, menos né? aí uns 10.500 reais. Foi a última turma, na realidade, que foi para Natal. Isso aí é um boato, Sabia, não. tá? Não tenho confirmado, mas parece que agora as próximas de Recife vão ser aqui na AMP. Bom. Tá? Então não vai ter mais movimentação. Acho que foi a forma da Marinha economizar a Começar grana. aí, Economizar, lógico, é. Cortar os cursos. Né? E como primeiro tenente, né, que a gente na Marinha recebe, fica mais ou menos ali R$ 8.600 reais em média. 7.100 mais ou menos, 7.140 e poucos, né? A gente recebe como aspirante 6.900, aí quando a gente termina o EAS, é como se fosse um curso, que entra com qualificação. E aí você tem um aumento pouco Adicional, né? isso que chega agora, esse mês agora que foi promovido, 700 e pouquinho, tá ligado? A Então, gente você já ganha Rapaz, 700, vai, como segundo tenente. É menos, né? a É gente, porque é isso, ó. Se você olhar no boletim de pagamento, o salário vai ser o mesmo. Mas aí sempre tem adicionais lá, que aí, pelo Que é o que que eu dá essa entendi, a diferença, Marinha né? paga melhor aqui. Eu acho também. Tá? Geralmente a média é essa, a Marinha costuma E a pagar FAB melhor. tá assim, né? No meio do caminho. É. isso. E aí, dúvidas gerais, assim, que o pessoal pergunta muito, assim, no Instagram, eu coloquei pra gente finalizar. Existe algum tipo de assédio moral? Já passaram por alguma experiência parecida aí na força? Lógico, tem a questão da hierarquia, de você aprender a cumprir ordens, mesmo que você não concorde, mas de parte de assédio mesmo, assim, moral, vocês já passaram por alguma coisa parecida? Eu acho que é muito da maneira que você interpreta também. Eu acho que, assim, tudo faz parte do Assim, seu já viram algo aprendizado. escrachado, assim, algo na cara mesmo? Pai, não. até agora não, cara, assim, Tá. eu acho que eu costumo dizer que eles
tem um respeito muito técnico pelo profissional médico, né? Então, Concordo. assim, Concordo. lógico que a gente tem sempre a hierarquia, né? Um coronel, ele vai questionar a sua conduta, mas se você disser que aquele paciente não tem condições, ninguém vai Ele querer vai respeitar a sua técnica, né? contraindicar ou então querer passar por cima da sua decisão. Então, tem um valor técnico da profissão médica dentro das forças, né? Então, lógico que ninguém tem que utilizar disso como uma forma de querer passar por cima dos seus hierárquicos, né? Mas é uma forma de que realmente eu vejo isso muito no Exército. O poder, não é o poder, mas eu acho que é a necessidade de ter um médico e a precisão técnica dele, né? Então, tudo que o Exército vai fazer tem que ter um apoio de saúde. Então, um tiro que vai ter precisa ter um médico, um parecer técnico de um militar para ter uma continuidade na junta, num quadro clínico dele, tem que ter essa avaliação clínica de um médico perito. Aham. Então, tudo tecnicamente falando é respeitado. Então, Isso. assim, até agora eu nunca tive, graças a Deus, nenhum estresse de termos de Assédio nem nada. Eu também assédio, não, né? Eu não o vejo que a isso, gente não. fala do estágio, né? Do EAS, mas eu acho que não estágio é é o um estágio. assédio. Eu acho que é uma forma, é uma Eles estão querendo formação. estressar ali, Eles tão querendo- eles lhe é colocar no É um limite. teste de Exato. controle Tem alguns ali psicológico. que o pessoal pega mais no pé, um mais Os bizonho. bisonhos, né? Rapaz, Mas- eu tenho uma história boa que eu lembrei agora, que não foi assim, né, da minha turma. Mas isso foi até Tô rindo, já lembrando da história. Assim, tente não bisonhar, porque a galera vai pegar no seu pé, né? Aquela história do, assim, né, seja o moita. O moita, ele tá ali. Gírias militares. Moita é Gírias um cara que não militares, aparece Aparece, muito. é apagadão, é Ele é apagadão. apagado, mas ele tá ali fazendo o dele e ele vai, assim, né? Poxa, no caso, vai se formar ali, igual todo mundo, né? Mas ele ele tá não seja moita. prego que se destaca, leva martelada. Então, eu não sei se isso pode pular, mas quem Vou dizer a pirou que é vocês, pirou, ó, não sei. a melhor posição da S é ser o 02, pô. Exatamente, é o 02. 0 é horrível, porque Exatamente. 0 é cheio de colocam você pra fazer um monte de coisa. porque o 0 Exatamente. Mas é assim, Pode ser rapaz, a 02. história que eu tenho é o seguinte. Tava no meio de uma instrução, né, tal. E aí, nisso, tava chegando perto da hora do rancho, né? Todo mundo morrendo de fome e tal. Aí, nisso, eles chegaram ali e perguntaram, né, bem alto pra sala toda, né? Alguém aqui não come cebola? Aí o bisonho levantou a mão. Tem que ter. Eu não né? como, pronto, eu não como cebola. Pronto, foi cebola. Rapaz, pra quê, velho? Comeu cebola o dia todo? Só cebola. Foda. Aprendeu a gostar de cebola. Aprendeu a gostar de cebola. Ó, outra dúvida aqui importante do Instagram. Pode trancar a vaga de residência? Como é que é esse trancamento? Pô, Já cara, eu adianto. acho que esse é um assunto excelente Pode. pra gente falar aqui. Isso é importantíssimo. Isso. Não só pode, como eu e o Daniel trancamos. Tu trancou ou estudou? Eu tranquei, Trancou, né? né? Então eu passei, na verdade, na SES em 2022. 2023 eu tava servindo, né? E aí, esse ano, na verdade, foi quando eu comecei a residência. E não tive muitos problemas, Problema não. não, né? Eu também vou fazer residência próximo ano, né? Vou para São Paulo fazer residência de cirurgia. Daniel também foi aprovado na residência de clínica aqui em Pernambuco, né? Nós dois trancamos. E aí pergunta, e para mulher, como é que funciona, né? Porque mudou, né? A lei mudou. Atualmente, você só pode trancar a vaga de residência em serviços militares obrigatórios. Então, você só pode trancar quando o seu processo seletivo é esse aí do começo do ano obrigatório. pelo SMO. Porque o do SMV voluntário, ou é renovação de serviço militar, que aí você passa de SMO para SMV, ou é aquele processo que é no meio do ano, para que aí vem junto o farmacêutico, dentista, enfermeiro, tudo. E esse aí não pode mais trancar. Antigamente podia e hoje em dia não pode mais. E o que é que acontece? Mulher participa do SMO a depender da demanda de cada local. Então tem locais que tem uma demanda por médico grande que eles não conseguem suprir com voluntários homens. E aí eles acabam ou preenchendo com homens, e se não tiver mais ainda contingente, eles E preenchem com Lá mulheres. no exército, cara, o período mínimo que a mulher tem que servir com militar obrigatório é de 6 meses. Ah, Então, legal. com 6 meses, eu não sei se vocês sabiam, ela já pode Sabia não. pedir Não baixa. sabia. Porque Inclusive, na Marinha, no nosso, não teve mulher no também nosso não. MO, foi só homem. com Então 6 meses, elas ficou podem mais pedir baixa. difícil para as mulheres trancarem aí realmente a vaga de residência delas. Um Isso aí outro vai depender adendo da região. aqui que eu lembrei também foi da carga horária para o residente. Então, assim, para mim, Para quem renova, para né? quem renova, exatamente. Esse ano, na verdade, é feito meio que um acordo de senhores ali, né? Aham. Então, assim, como residente, eu faço 24 horas de plantão,
né? E aí lá na FAB ou você tira serviço assim, né, na emergência porta, ou né? na UTI, né? Isso. Legal. Aí assim, É uma forma de você... Na Marinha, manter, o né, no acordo caso ali o acordo é serviço. mais ou menos esse também. Geralmente são 24, aí a cada 3 semanas eles dão ainda mais um plantão para Exato. fechar as 30 horas Lá na no semana. papel Exatamente. também a ideia é essa, completar as 30 horas, como eu tinha falado, e aí quem Às consegue vezes a dá para residência, manter. você faz as suas 30 horas, que pode ser, como geralmente a semana você está ocupado na residência, você pode fazer É. ou plantão noturno, ou então fazer 24 no final de semana, e para completar as 6 horas, você vai para uma evolução de enfermaria no final de semana, por exemplo, Pra ou completar. então para completar as suas, se você for só para emergência, você faz as suas 24 horas de plantão e vai para um ambulatório de 6 horas, por exemplo, para dar as 30 horas semanais exigidas a partir do segundo ano, entendeu? Uhum. Legal. Então, dá para trancar a vaga de residência, é super tranquilo, ninguém dificulta a sua vida. Eu precisei ir Não. para São Paulo, todo o rolo lá que teve na prova do IANS, precisei ir para São Paulo resolver. Eu tive que pedir pro Deu comandante do grupamento, ele me liberou. Uhum. Tive um passe de 24 horas ali no meu treinamento para poder ir em São Paulo resolver algumas coisas e voltar. Então, eles não querem atrasar a vida de ninguém. Eles Tá. são muito parceiros, assim. São pelo muito menos parceiros. Todos os Você meus. chegando junto, Na semana né? da adaptação, Agora você não eu pode tava ser sem um, celular, que eles tomam o celular, É. você fica incomunicável com o mundo. E todas eles estavam em comunicação com os meus familiares também, essa questão da residência para me ajudar. Quando eu precisava ser notificado, eles me notificavam, me chamavam ali no campo, ó, Sim. tá, tu vai precisar resolver isso. Então, zero bronca, deixar o pessoal em cartório, ir fazer a matrícula e voltar. Então, isso aí não dá problema, não. Perfeito. Para as mulheres, realmente ficou mais complicado, porque a demanda aí por mulheres no SMO varia de cada região. Então, pode ser que na sua região seja possível, aqui onde a gente tá, não é muito comum. O pessoal da FAB anda de jatinho mesmo, Luan? Como é que é essa Queria história? Eu queria muito, Ah, mas não. Não, a gente não anda de Não jatinho. anda não. A gente anda de carro mesmo. de carro. Eu pensei que na missão de Pacaraima eu ia andar de Jatinho, né? Mas não foi dessa foi vez. de Gol. Foi de avião da Gol. É o Hércules, né, que chama. Vai, É o Hércules, vai. é. Mas não foi dessa vez. Fiquei na empolgação, sabia todos os aviões, mas não. Não foi dessa vez. Pode tirar porte de arma nas Forças Armadas. Isso é um tema que eu me informei recentemente. Pode, tá? Pode. Oficiais, eles têm direito ao porte de arma. O que é que acontece? Normalmente no SMI, que é o Serviço Militar Inicial, que é esse primeiro ano de serviço militar, a validade da sua identidade militar complica realmente aí para você tirar porte, porque o tempo de burocracia é de 3 meses, e aí você tem que já pedir a renovação 3 meses depois. tem Então, uma se você for de burocracia mesmo. baixa, é o tempo que não dá tempo, entendeu? Então, é mais para quem renova. Uhum. Então, na Marinha, quem renova é geralmente ali já processo Consegue normal. tirar, Você só sim. solicita, entendeu? É um direito. Lá no Exército, cara, esse assunto, a gente tem que ter uma avaliação Do 01, né? do 01. nosso Não, na comandante. Marinha também, mas normalmente a 01 Autoriza. autoriza, porque Geralmente eles perguntam assim, né? é regimentar. Porque médico quer ter, porra, aí você tem um... Eles vão ver conceito, vão ver toda a sua... Vão ter uma entrevista, ver qual são a sua intenção. Suas intenções, né? Se realmente... Qual é a tua intenção? E aí você geralmente consegue. Se você conseguir, você fazer pelos meios legais, você consegue tranquilo, tirar, não tem problema. Isso. Você pode pedir ambos os portes, tanto de calibre restrito quanto de calibre permitido. E aí, se for calibre restrito, depois que acaba o seu período de serviço militar, ou você repassa a arma, ou você entrega às Forças Armadas. Se for um calibre permitido, você pode pedir transferência do porte para a Polícia Federal. Então, tem essas duas possibilidades. Perfeito. E é isso, Luan. Se tu pedir para sair agora, tu pode sair quando tu quiser, você que renovou. Posso. Se eu pedir pra poder sair, eu posso. Porém, Demora um pouco, né? eu perco a A pecúnia. pecúnia. Não. O bizu é esse, entendeu? Não vale a pena. Só traduzindo aí pra galera, você perde aquela indenização final quando Isso. quando você pede baixa, né? Quando você é dispensado, você recebe uma indenização de um valor bom ali. Então, se você pedir pra sair, você não recebe. Você perde. É como se fosse uma quebra de contrato, ali, né? Isso aí. Então você perde. Então, assim, não é bizu, como a gente fala. É né? melhor aguentar mais aí, completar ali o aninho. Melhor aguentar. E aí o ano começa em março, né? Isso, No começa em caso, março. nas Forças Armadas é como se fosse na residência, né? Exato. O ano começa em março. E aí você segura a onda aí e vê quais são no caso assim, né? As suas intenções aí, se vai querer renovar ou não. Mas pode sim, se você quiser. Normalmente é tranquilo a renovação. Muita gente aí vai até
os 8 anos Exato. e baixa. Se for uma residência tranquila ali do cara conciliar, É isso. também é do interesse das Forças Armadas, né? Por exemplo, o Tem hospital tá sem qualificado, oftalmo. Aí tem um médico que tá fazendo residência de oftalmologia. Não, pô, vamos aqui Lá no investir nesse hospital, quando a cara. gente tem um ortopedista que lá, assim, nas forças, É. né? A gente tem muita demanda de Manda ortopédico, demais, então... É. Às vezes você tá lá com o ortopedista, não, ele já quebra o galho, já dá uma ajuda, tipo, Exatamente. já é, É bom pra, para o profissional pra o também. profissional né? também, que você vai Exato. botando mão. Você também já tem ali um trabalho pós, né? Você toma conta de um serviço de um hospital. Você ganha experiência. Exato. E é isso, gente. Eu acho que ficou completo. A gente muito falou bom. tudo aqui, viu? Fiquei feliz aí que deu certo o nosso podcast. Vocês têm alguma coisa ainda mais aí a colocar, Assim, eu acrescentar? acho que foi muito legal mesmo, assim, a gente... Interessante, né? Você Muito conversar, interessante, assim, né? Eu nunca tinha, na verdade, participado, né, de um podcast, assim, mas eu achei que a gente conseguiu entrosar bem Entrosar e, bem, assim, fluiu tranquilo, né? abordar, na verdade, todas as questões. Eu acho que, no caso, o pessoal tava com dúvida, né? Isso. Se você veio pra cá esperando que a gente fosse falar mal, Se deu mal. se deu mal, porque a gente gosta. A gente gosta. Eu acho que junta o gosto, né? Mas também mostrar a realidade do Isso. trabalho, que eu acho que a gente... É. Você não vai entrar pra ficar lá, vai ser tranquilo. Não vão ser vai apenas dias bons e aí dar você bom. vai Era se isso que eu ia estressar. dizer. Vai ter E todo muita coisa serviço- boa, vai ter Exato. muita experiência massa, você vai ter muita conquista, mas Exato. você vai trabalhar, você vai ter uma... É um Você vínculo vai de ralar, trabalho, velho. você vai ralar. E bicho. Você como tem que- todo serviço, vão ter dias bons e dias ruins. Dias ruins. Vão ter pessoas que você não vai se Vão dar ter bem. vão comandantes ter bons e pessoas- comandantes não tão bons Exatamente. assim, mas E a vida que segue. E a assim, gente em tem qualquer que... canto, cara, você tá no meio civil, você também tem pessoas boas, tem pessoas que querem lhe botar pra cima. E todo canto É. funciona como um meio de trabalho e você tem que entender que o exército é mais um. Você Exatamente. tem que saber lidar com o Exatamente. exército, eu digo assim, as forças, né? As forças como um todo, né? exato. É levar isso. sorrindo. Isso aí. E é muito bom. Queria então aqui pessoalmente agradecer vocês dois aí pela presença. Acho que eu não poderia ter tido melhores convidados aqui para falar de Forças Armadas e espero aí que vocês tenham gostado aí do nosso podcast também. Esse é o primeiro episódio. A gente tá aprendendo aqui ainda como é que vai fazer esse formato. Mas fiquem ligados aí. Luan, quiser dar uma palavra aí de deixa, mais antigo. Não, aqui, assim, eu queria que vocês enxergassem, na verdade, que as Forças Armadas, elas são, na verdade, uma oportunidade, né? E que, assim, agarrem como qualquer outra oportunidade, assim, sabe? Então, o meu grande agradecimento aqui a vocês, né? Isso, assim, eu acho que foi um podcast arretado, né? E conte comigo aí também aí para, Positivo. no caso, Isso, próximos projetos aí. Com certeza. Estamos aí, pronto, preparado, querendo. É isso aí. Sempre pronto, sempre pronto. E aí, Dan? Cara, mais uma vez, assim, é meu primeiro podcast também, eu não sabia nem como é que eu ia sair aqui, mas eu acho que quando a gente começa a falar nossa rotina, nossa experiência, fica uma coisa mais fluida, a gente fica vendo que é mais tranquilo de falar, com um roteiro aí no celular, e a gente vai batendo umas gaivotas que a gente chama, e eu acho que é uma oportunidade de a gente mostrar para esse pessoal que tá entrando agora, né? Ano que vem vamos ter novos aspiras aí, e aí vamos ver pessoas que estão compartilhando esses mesmos sonhos. O importante é isso. Eu acho que a gente manter a tradição que as forças carregam, é justamente você ter novas pessoas, mas os mesmos valores, os mesmos sonhos. E eu acho que isso aqui a gente não é só um papo de medicina, mas é um papo de vida, é um estilo de vida que É a o gente que eu tem falei. ter, né? A experiência é aquilo que você faz dela. É isso. Tá? É isso. Então, eu tô aproveitando o máximo a experiência que a Marinha tá me permitindo viver e que me permitiu. E eu sou muito grato a tudo isso. E com certeza, se eu não fosse fazer a residência em São Paulo, eu renovaria. Não vou conseguir renovar por esse motivo. Mas também estarei sempre abertos a voltar. Se um dia a oportunidade de voltar aparecer, talvez eu... A escola de saúde, pô. A Ah, escola de saúde. Volta de carreira, Volta de carreira, pô. Especialista, entra na escola de saúde como Ó, especialista. quem Isso, sabe, quem sabe. É isso, a gente Então- não pode fechar as portas. Não eu pode acho. fechar as portas, né? Exatamente. É isso. Então, gente, muito tem- obrigado aí, viu, pela presença de vocês dois e Junto, cara. quem sabe aí a gente volta num futuro episódio. Com Excelente, certeza. Tamo junto. Vamos Valeu, em frente. cara. Pessoal, muito obrigado aí pela presença, pela audiência e fiquem ligados aí no próximo podcast do Papo de Residência.